Olha, dentro de todas essas experiências que a gente tem vivido, na realidade hoje eu consigo ver uma proposta bem maior daquilo que Deus está fazendo. Naquela época eu tinha um pensamento de poder restituir novamente aquilo que nós tínhamos, que a gente acreditava numa igreja grande, com muitas pessoas, mas hoje o Senhor tem mudado realmente a nossa mentalidade. Por isso que eu tenho falado muito sobre mentalidade, porque hoje a gente compreendeu que não é sobre um prédio, não é sobre uma igreja grande, mas na realidade isso tem um apontamento para o retorno de Jesus. Então a nossa escatologia foi transformada, foi mudada dentro de nós. Então hoje nós nos posicionamos para algo muito maior, que hoje nós entendemos que a conversão de Israel vai trazer Cristo para nós. Então nós temos nos posicionado dentro dessa realidade. Então olhar a comunidade dentro desse processo, dessa transição, mostra muito mais do que simplesmente uma localidade, do que um grupo ou um número de pessoas, mas realmente os salvos em Cristo, que estão entrando numa nova etapa para algo muito mais profundo. Então eu sou muito grato a Deus, porque a gente consegue ver isso acontecer na comunidade. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos enfrentando uma pandemia que está varrendo as nações. Por outro lado, nós conseguimos ver uma maturação do corpo de Cristo na cidade de Rio Claro. As pessoas não precisam mais de um culto, de uma localidade, mas dentro das suas próprias casas. As pessoas estão envolvidas agora, os pais pastoreando seus filhos, o esposo pastoreando a sua esposa. Então a casa totalmente envolvida com o Senhor. Então isso para nós hoje, olharmos como nós estávamos vivendo dentro dessa realidade da nossa história e ver como a comunidade está no Senhor, isso nos traz bastante alegria, muita alegria, Léo, de poder ver o que o Senhor está fazendo em nós. No que se diz respeito à mudança de nossa mentalidade, a maior dificuldade é sabermos que esse processo inicia em nosso coração e a partir dele o que pensamos, o que falamos, o que agimos. E englobando também nessa questão de mentalidade e como isso está interligado literalmente ao nosso coração, acho que uma das maiores dificuldades também é se despir de nós mesmos, daquilo que nós pensamos, daquilo que foi concebido em nós durante muitos anos, daquilo que nós trazemos como tradição. Então acredito que se despir de nós mesmos também é uma grande dificuldade quando diz respeito à mentalidade. Fala muito do processo que Jesus fez em nós, né? No nosso estilo de vida, a partir do nosso coração, como dizemos, um processo doloroso, né? Custoso, mas porém que produz, né, bons frutos. Como o Thiago falou, é um processo que dói muito, porque vai revelar para nós quem nós somos de verdade, vai revelar aquilo que nós erramos, a verdade sobre nós. E dói quando a gente se pega nos enxergando quem nós somos, as verdades que Cristo revela sobre nós, é doloroso, mas mas traz cura. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos, mais nós somos curados, porque Cristo se revela a nós de uma maneira mais plena. Uma das mudanças mais marcantes durante esse processo da mentalidade foi reconhecer Deus como um bom pai. Porque a gente acaba linkando Ele como um Deus de justiça, um Deus de prosperidade, um Deus mau. E reconhecer Ele como um pai foi um processo bastante intenso e que trouxe muita cura dentro de nós. Reconhecer a paternidade de Deus. E a partir do reconhecimento da paternidade de Deus, nós podemos nos encontrar em Cristo. E junto a isso também, um dos pontos importantes é esse relacionamento com o outro também, né? Com o irmão, com o próximo, que a partir de Cristo e dessa mudança de mentalidade, nós de fato encontramos uma família, né? Onde nós podemos ser ajudados e passar também a contribuir para esse aperfeiçoamento mútuo e caminharmos juntos, né? De mãos dadas.
Aqui é um outro lugar que nós já tivemos a oportunidade de estar e é bem interessante porque eu me lembro que aqui foi onde foi feito um momento que estava comemorando meu aniversário e foi feita uma feijoada com alguns irmãos. Então relembrar também esse tempo é bem precioso. Me lembro que nós trouxemos uma palavra de reflexão para toda a comunidade sobre sacerdócio, sobre o posicionamento do homem dentro da sua casa. E nós nem imaginávamos que isso seria também uma mensagem crucial para esse tempo, para a comunidade, para que todos nós pudéssemos voltar para dentro das nossas casas e nos tornar verdadeiramente sacerdotes, pastores dos nossos lares. Então hoje ver a comunidade, aquilo que eles estão vivendo, mesmo mediante essa pandemia, então isso traz para nós grandes lembranças de ver que aqui começou algo que nós estávamos anunciando, uma mensagem que estava nos preparando justamente para esse tempo em 2020. Então é bem legal, isso tudo aconteceu em 2017, então é bem interessante nós revermos esse tempo, esse momento, e aqui foi onde isso tudo aconteceu. Quando a gente fala de assumir a posição de sacerdote, eu começo a ver que em casa a gente já vivia basicamente esse princípio, mas não com o entendimento que a gente tem hoje. E aí a gente foi aprendendo ao longo da nossa caminhada como é a posição do Leandro em ser sacerdote dentro da nossa casa. Então o que eu fui entendendo ao longo de tudo isso? Que essa posição, eu assumi uma posição diante de Deus e ser responsável por levar a minha família diante do Senhor a servi-los, tanto o Léo como a Manu em um determinado tempo, até antes dela se casar. E tudo isso vem a partir do exemplo que eu tinha que dar. Então eu precisava ter o meu tempo de oração com o Senhor, eu precisava pagar um preço em ter um encontro com as Escrituras, eu precisava ter um tempo de leitura de livros e com isso eu poder trazer a minha família para esse lugar no Senhor, enquanto eu sendo sacerdote desse lar. Uma coisa que eu pude ver durante todo esse tempo, que foi me ajudando nessa questão de sacerdote, é o quanto o meu governo precisava ser respeitado. Então, quando a gente começa a entender essa questão do sacerdócio e o quanto eu tenho que trazer a minha família para esse lugar, o meu exemplo ia ser a mola principal de tudo isso. Mas, por outro lado, eu precisava que o meu governo fosse respeitado. Uma coisa que a gente sempre teve em casa e que eu não tive muito problema com relação a isso, foi que esse governo sempre foi respeitado. É claro que a gente precisou, durante algum tempo, fazer alguns ajustes para que eles pudessem entender essa posição minha, mas, acima de tudo, não foi um ajuste onde eu anulei a Val ou anulei o Léo, mas eles sempre respeitaram o meu governo com relação a onde a gente vai caminhar, por onde a gente tem que ir, qual que é o caminho que a nossa casa vai adotar. Então isso sempre foi respeitado por eles sempre respeitaram isso. Embora a gente não tinha esse entendimento da visão correta do sacerdócio, mas em casa a gente já experimentava essa posição e esse princípio. Então eu não anulei em nenhum momento a Val, mas ela foi aprendendo ao longo dessa nossa vida qual que era a posição dela, enquanto mulher, enquanto dona de casa, enquanto esposa, para poder se submeter a esse sacerdócio. A gente entendeu que quando você fala de sacerdócio, não é você ser um ditador, onde eu chego na minha casa e anulo a esposa e os filhos. Isso tem que ficar muito bem claro quando a gente fala de sacerdote. Mas se eu sou um sacerdote, eu sou responsável para levar minha família ao Senhor. E eu tenho que pagar um preço em oração, em leitura de livros, então eu encontro com as Escrituras, então eu tenho um encontro com o Senhor. Se eu tenho tido esse encontro com o Senhor, então eu tenho sabido qual que é o caminho que eu tenho que adotar para seguir a minha vida como cristão e levar minha família dentro desse princípio. Eu acho que foi bem nesse sentido que a gente, com essa visão correta que a gente tem hoje, nos ajudou muito nessa visão de como eu conduzir a minha casa diante dessa visão correta do sacerdócio. Como que você vê, Val? Assim, a gente teve algum problema no sentido de
de te anular? Como foi a sua visão no sentido de entender essa questão do governo do Leandro, de se submeter não sendo anulada? Como que você viu tudo isso ao longo desse caminho? Eu como você diz, a gente sempre fui assim, submissa a você, sempre, tudo que eu fazia, mesmo eu fazendo sozinha, né? Eu sempre me perguntava e nunca assim ultrapassei o que eu tinha que fazer. Então sempre fui debaixo do que você achava. Nesse processo todo da nossa transição, o que foi interessante foi também o nível de relacionamento, de aliança que o Senhor de alguma forma estava nos presenteando nesse tempo e nesse período desse nosso processo. E foi bem interessante porque o Senhor nos conectou ao Christopher Walker, também ao Haroldo Walker, e nos deu esses homens, esses anciãos de presente, aonde de alguma forma a gente veio fazer uma aliança mais ajustada, e a gente até entendeu essa transição da parte do Senhor também para com os irmãos dessa comunidade de Montemor, onde também tem o Ângelo Basso, o Carol Basso. E nesse processo o Senhor nos agraciou também de nos dar a oportunidade de deixar a comunidade num período de quase 1 ano para nós nos dedicarmos ao estudo, ao entendimento, à clareza da palavra de Deus. Eu fiquei lá por um período de 1 ano estudando com irmãos, aprendendo mais das Escrituras, e de alguma forma o Senhor fez com que nós tivéssemos uma conexão bem legal, aonde com isso também nasceu a nossa escola Princípio e Fim, que tem ajudado a trazer clareza sobre o poder do Evangelho, sobre os fins dos tempos, também trazendo de alguma forma uma escatologia mais madura para os fins dos tempos. Então eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele está fazendo, por essa abertura de relacionamentos, a qual nós também de alguma forma entramos em aliança com as igrejas aliançadas, onde tem vários pastores de várias localidades. Então, uma palavra é ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nós. A importância da base hoje ter um presbitério, hoje ele é constituído pelo pastor Fábio, é constituído por mim. A constituição desse presbitério nasceu em função de uma necessidade nossa de poder trazer uma direção para a base, qual o caminho que a gente ia adotar. Hoje a gente precisa tomar muitas decisões, tanto de ordem espiritual como de ordem natural. Então a gente tem dentro desse governo a pessoa do pastor com toda a visão espiritual e tem todo o suporte meu, que faço parte desse presbitério, para dar todo o suporte a ele em outras questões também. Mas a importância desse presbitério é para que a gente pudesse trazer uma direção para a comunidade, a gente saber quais os caminhos a gente ia seguir, né? A gente não tomar mais decisões sozinha, ele não ficar somente toda a carga de condução de uma comunidade com todos os problemas que ela tem, simplesmente para um homem cuidar disso. Hoje a gente já tem a visão de um homem coletivo, mas mesmo dentro dessa visão de um homem coletivo, você precisa trazer direção para a comunidade como um todo. Então a constituição do presbitério hoje, sendo só 2 pessoas nesse começo, a gente sabe que tem muitos outros irmãos que virão daqui para frente, né? Mas nós estamos num processo de alinhamento, num processo de melhorar cada vez mais os nossos relacionamentos, principalmente relacionamentos de aliança, né? Onde eu posso dar o meu coração para o Fábio dá o coração dele para mim, onde eu posso tocar a vida dele, ele vai tocar a minha vida. Então a gente tem construído isso ao longo de um tempo, para a gente poder falar hoje, a gente consegue conduzir a base dentro de um presbitério com 2 pessoas, mas outros virão. Então outros que estão no nosso meio estão sendo olhados, analisados, e o Senhor vai preparar para nós o momento certo de agregar outras pessoas nesse presbitério, até porque não é intenção nossa continuar só com a gente, porque cada vez mais a carga fica pesada. Então é importante você ter o presbitério para poder conduzir a comunidade como um todo, em todos os aspectos, sejam eles espirituais, sejam eles naturais. Então o perfil até pessoal de cada um, o perfil que o Fábio tem, o perfil que eu tenho, sendo diferente, isso ajuda muito, né? O Fábio, em alguns momentos, ele é mais ousado
e eu em alguns momentos sou mais pé no chão. Então algumas decisões eu consigo ser o fiel da balança, ele ouve, eu ouço. Então nessa discussão entre nós a gente consegue trazer uma direção boa para a base. Ou seja, tudo que a gente está vendo hoje de alguns meses ou ano, desde o ano passado para cá, alguns caminhos que a base tem adotado, é em função já da operação desse presbitério, de conversa que a gente tem tido, de como a gente tem conduzido, e eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai melhorar e que o Senhor vai preparar outras pessoas para fazer parte desse presbitério com a gente.